que são criptomoedas? O que é o Bitcoin? São moedas digitais que você pode usar para transação ou são um mecanismo de investimento, ou são ativos que você pode investir e tirar um lucro? E por que essas duas coisas não são tão conciliáveis quanto parece? Por que uma um pouco que inviabiliza a outra? E numa escala maior, o que essas tecnologias estão possibilitando e viabilizando no mundo? Não só em termos de investimento, de transferir dinheiro, mas até de práticas um pouco complicadas como lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico e outras coisas. O que vem junto com essa tecnologia? E quanto elas estão agravando ou resolvendo os problemas que fizeram a criação delas. É um assunto enorme, cheio de nuances e com pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem discutir nessa escala de implicações grandes para a sociedade como um todo, e que é um privilégio poder ter aqui no Não Ficção, onde a gente discute de ciência do dia a dia com especialistas. Para fazer essa discussão complexa, a gente tem hoje o Edmilson Paraná, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da Lutz University na Finlândia, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, e da Rudolf Agricola School of Sustainable Development, da University of Groningen, na Holanda. Ele é doutor em Sociologia pela UNB, onde já lecionou, além da UFC, e é autor da obra Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico. Vamos entender o que é esse título e o que é essa conversa agora. E antes de partir para a nossa conversa, claro, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que oferecem conforto e durabilidade com 15% de desconto com o nosso cupom ATILA. Com o frio acabando, pelo menos em São Paulo, eu dou a dica do item básico do meu dia a dia no calor, principalmente quando eu saio para brincar ou para caminhar com o filho, que é o Future Shorts, que agora se chama Future Shorts 200 ou 200. Ele combina o que eu acho o melhor dos mundos. Ele tem um tecido hidrorrepelente, que é mais difícil de molhar, com elasticidade e um caimento que dá liberdade de movimento e ainda tem um bom caimento para usar o tempo todo, não só praticando esportes. É uma peça que, sem brincadeira, eu mantenho em bolsa de viagem para poder colocar quando eu estou em deslocamento, porque desamassa fácil e tem bastante conforto. Aproveita que só nesse período as compras acima de R$ 399 dão uma meia da Insider ou acima de R$ 599 tem boné de brinde para levar roupas funcionais que vestem bem e apoiam o canal. E quando for comprar, dá uma olhada nas recomendações de lavagem que a Insider dá para cada peça para aproveitar ainda mais a durabilidade delas. Paraná, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio de ter uma pessoa com tanto prestígio por aqui e prestígio. Pode ser acadêmico também, pode ser de pesquisa, mas da minha parte é de conseguir conversar com alguém que eu tô vendo iluminar um campo, que eu tô vendo trazer tendências que vão acontecer. Bom, eu vou fazendo as perguntas, a gente vai chegar nesse ponto, mas eu vou dizer que, de longe, essa é uma das conversas que eu mais tinha expectativa de ter aqui e que eu tô com as perguntas carregadas há muito tempo para trazer para você. Para situar as pessoas, para dizer que eu não sou um cara anti-Bitcoin, até posso ser, mas para você me criticar com razão, vou situar vocês em qual contato que eu tenho com o mundo de criptomoedas. Volta no tempo ali, 2010, 2011, estou trabalhando com bioinformática, tinha muita gente na bioinformática de física, da computação, da matemática, e alguns amigos falando, não, tem umas coisas aí, uma moeda que você minera, que a gente de repente podia pegar uns computadores aqui na universidade para fazer isso, com placa gráfica, e deixar isso gerando dinheiro aqui, e aposto que já tem gente fazendo isso na universidade, porque o computador está encostado, e eu, que coisa será essa? Foi isso. Avança no tempo, 2013 para 2014, eu estou em Yale, nos Estados Unidos, trabalhando com o pessoal da matemática, da computação. E aí um cara que virou um amigo próximo e fala, não, esse negócio que te falaram aí chama Bitcoin, é uma criptomoeda, ela se estabeleceu, é sólida, eu mesmo minerei umas 50, 100 e vou vender isso porque ela tá valendo muito, o que na época era, sei lá, $800, $1.000 cada uma, o que já era um absurdo, acho que era por aí que tava valendo, e vou vender. E beleza, fiquei na expectativa do cara que ia conseguir fazer isso. Meses depois eu falo com ele, e aí? Ele, cara, me roubaram tudo, coloquei essas moedas num fórum, num site, que depois eu fui descobrir qual era, que acho que era o MTGX, MTGOX. Hackearam o site, levaram os fundos de todo mundo, perdi tudo, cara. Perdi tudo. Ok.
corta, avança para o futuro de novo. 2016, eu estou montando o computador que a gente está usando para fazer essa captação agora, então ainda é um computador legal, segura as coisas, colocando placa gráfica. E como é que eu vou montando, o primeiro computador que eu montei, como que eu vou testar se meu computador está funcionando bem? Vou pôr ele em stress. Ah, tem a tal da criptomoeda, já lançaram várias outras agora, não tem só o Bitcoin, tem Ethereum, tem essa, tem Litecoin, tem essa e essa outra, cada uma para uma função. Vou instalar um minerador de criptomoeda aqui e vou ver se a placa gráfica e o processador seguram a coisa funcionando. Então, monta o computador, bota essas coisas e deixa ele 2 meses trabalhando muito ali, gerando moeda. Aí, de repente, o que eu tinha gerado valia 2, 3 mil reais. E eu não tinha gastado, sei lá, 400 reais de energia com o computador ligado nesse tempo. Falei, ó, bom, nessa já tinha me informado, já tinha abraçado a ideia de uma moeda que não está sob controle de um governo, de um dólar, de um ouro, de uma coisa que pode ser internacional. Tô vindo dos Estados Unidos e vi o valor que tinha de você conseguir ter um valor universal que você tem no Brasil ou nos Estados Unidos, o inferno que era transferir dinheiro para o Brasil ou para os Estados Unidos, quanta gente come, quanta coisa aí no caminho, que para quem tá mandando dinheiro para a família, você perde às vezes 20, 30% do que você manda para intermediadores. O valor de fracionar uma moeda para chegar em centavos para poder pagar os criadores de conteúdo que eu quero apoiar quando eu consumo as coisas. Vi todo esse potencial dessas coisas e falei, maravilha, vou embarcar nessa. Aí, comprei a ideia, tô com as moedas, elas estão só valorizando, essa é a moeda do futuro, vou usar como moeda, vou tentar vender uma parte delas. E aí, não lembro se de 2016 ou 2017, tava todo mundo em cripto, eu tava num salão cortando cabelo, chegou um cara com um folder para convencer a dona do salão a investir na moeda que ele tava investindo. Aí quando chega nesse ponto você fala, já tá virando pirâmide aqui no Brasil, tem alguma coisa de errado acontecendo. E eu falei, não, vou tentar vender elas. E eu não conseguia vender as moedas, porque a transação não acontecia, a rede estava instável, estava aquilo. E aí, para mim, aquele balão furou, porque se é a moeda do futuro e eu não consigo usar como moeda, eu não consigo vender, não estão usando porque falaram que ia usar. E aí, fiz 1000 malabarismos, mandei para convertir para 2 ou 3 moedas intermediárias, consegui converter e vender o Bitcoin. Gastei 400, virou 2000, funcionou para mim. O dia que isso estiver funcionando como moeda, eu volto a usar isso aqui. Porque até lá, tem uns valores aqui que não são reais, tem umas coisas que não estão batendo. Eu acho que essa moeda vai cair. Aí eu olho para isso 3 anos depois e o Bitcoin tá bombando. Assim, lá em cima. Se eu tivesse ficado com a crise de 2000, seriam 10, 20 mil. Mas não faz sentido para mim. Mas de repente eu descubro umas coisas como como que é o nome? Bitfinex e outros falando, não, a gente tá lastreando o Bitcoin no dólar. Vocês não estão vendo, mas a gente tem uma caixa forte, cheia de ouro e dólar, que faz a moeda valer muito mais do que parece que ela vale. E todo o lastreamento que era a vantagem do Bitcoin não usar, os caras estão usando para transformar aquilo em investimento em ouro, que não é a moeda que falaram que era. Alguma coisa tá estranha. Avança mais 3 ou 4 anos. 2023, a moeda tá valendo ainda mais. E aí eu descubro o mundo da lavagem de dinheiro e do tráfico internacional e das extorsões de ransomware e a Coreia do Norte usando criptomoeda como fundo. E aí não vai baixar o preço mesmo, porque é dinheiro de tráfico, não é dinheiro de investidor e é um outro esquema. Agora corta para 2025 e a gente tem um presidente dos Estados Unidos usando criptomoeda para várias coisas que a gente vai conversar aqui, que para mim são o próximo nível disso. Então, desculpa a introdução longa, mas eu queria, assim, situar as pessoas de que esse foi o meu contato com criptomoedas e é dessa mentalidade que eu tô vindo para a discussão. Eu queria fazer essa pergunta básica, assim, que é o que é a criptomoeda hoje? O que eu perdi desse passado aí? Onde eu tô desatualizado? Para que ela serve hoje em dia, antes de tudo? Átila, muito obrigado pela oportunidade de estar no programa. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo e fico muito feliz de ter a oportunidade de estar conversando contigo sobre esses assuntos. Obrigado por me receber no seu programa. O Bitcoin, antes de mais nada, assim, a gente pode falar das criptomoedas em gerais, mas eu vou reduzir o Bitcoin, tá? Primeiro, porque 64% de todo o valor de mercado das criptomoedas no mundo, nesse momento, se resume ao Bitcoin. Então, ali isso varia de 50% a 70%, dependendo
a depender das flutuações de mercado, né? Os números que eu vou citar, eles são em si mesmo muito fluidos, porque é um mercado muito volátil em sentido amplo, então isso muda muito rápido, semana para semana, de mês para mês, semestre para semestre. Então, mas dá para fazer como eu tenho feito, um acompanhamento ao longo dos anos e ver mais ou menos algumas das médias, né? E desde que eu acompanho esse assunto, já tem, bem, quase 10 anos, o Bitcoin corresponde a cerca de metade do valor de mercado de todas as criptomoedas, né? E isso independentemente do fato delas terem sido 2.500, 50 ou serem quase 17, pouco mais de 17 mil, como são hoje. Ainda assim, 64% atualmente do valor de mercado das criptomoedas correspondem ao Bitcoin. Bitcoin a primeira e mais importante das criptomoedas, a que funda o conceito, né, por excelência do que é uma criptomoeda. Então, eu acho que é didático e factível usar o Bitcoin como o caso por excelência para a gente pensar. Se a gente olha para o Bitcoin, então, o que ele é? Né? É dinheiro? O que é isso? É um sistema de pagamento? O Bitcoin é, antes de mais nada, uma mercadoria digital. Um ativo especulativo que é comprado e vendido no mercado. E ele é um ativo produzido única e tão somente no mundo online, digital, né, da internet, etc. E quando a gente diz única e tão somente, já começa a ficar um pouco complicado, porque na verdade é todo um complexo físico para fazer com que o mundo digital Sim. funcione, não só no caso das criptomoedas, como em qualquer transação digital de informação. Né? Então, claro que envolve uma economia de gastos energéticos, né, de recursos climáticos, de data centers, de hardware, que tem toda uma parafernália física global. Né? Mas a gente pode falar, grosso modo, que é um ativo financeiro especulativo que é transacionado no mundo da internet. Em uma frase, né? Ele é isso. Agora, ele também funciona como meio de pagamento. Só que é importante a gente não confundir as funções secundárias do Bitcoin com aquilo que ele é primariamente. Por que o Bitcoin é tão grande? Por que ele atingiu a importância que ele atingiu, retomando o seu comentário inicial? Por que ele chegou hoje ao valor de 120 mil dólares? Porque ele é um veículo de investimento especulativo. Fundamentalmente isso. Certo. Algo para fazer com que você aposte um dinheiro para tirar mais dinheiro ali numa determinada rodada aí desse seu investimento. E é isso que atrai as pessoas, né? De maneira legítima ou ilegítima, legal ou ilegal. Né? É uma forma, então, de você circular valores e realizar os seus investimentos. O Bitcoin só cresce, e eu apresento dados extensos no meu trabalho de pesquisa, no meu livro incluído, os picos de demanda, os picos de preço do Bitcoin têm a ver com os picos de demanda pelo Bitcoin como ativo especulativo. Né? Certo. E Em aí, crise num determinados país, contextos, crise numa indústria, novo tipo de precisamente. investimento, criação de Exato. NFTs. Exato. Então, o Bitcoin caminha para e passo com a dinâmica macroeconômica num determinado espaço econômico, num país e no nível global. Então, você Certo. acompanha ali claramente, né? Crise da pandemia, etc. Você vê a flutuação do preço do Bitcoin acontecendo Operadoras de precisamente cartão de como... crédito fechadas para não fazer tráfico de Precisamente. pessoas. Exato, exato. Então ele flutua fundamentalmente com base nisso. E isso eu acho que ajuda a gente a limpar o campo, porque essa é a economia política fundamental das criptomoedas em sentido amplo e do Bitcoin em particular. Né? De novo, nem toda criptomoeda é Bitcoin, mas o Bitcoin é uma criptomoeda. Né? Então a gente tem milhares de criptomoedas que são construídas tecnicamente das formas as mais diversas, que podem ser mais ou menos parecidas com o Bitcoin, mas, de novo, o Bitcoin é o mais importante, que detém sozinho, como eu disse, 64% do valor de mercado. As 5 maiores criptomoedas do mundo detêm combinadas 85% do valor de mercado. E E a elas são segunda quais nesse delas, que é o momento? Ethereum, é cerca de 10, 15%. Né? Então o Bitcoin é largamente dominante, essas 5 são largamente dominantes. É um mercado, já desmistificando aí outro elemento, muito concentrado, Uhum. como é típico
de mercados especulativos, né? Então, o Bitcoin ele é fundamentalmente isso. Agora, ele atende a outras necessidades e ele é utilizado para outras coisas. Que ele seja primariamente, fundamentalmente, uma mercadoria digital, né, um ativo digital comprado e vendido para obter um ganho especulativo, não muda o fato de que ele possa servir e sirva concretamente como meio de pagamento. Uhum, Só uhum. que na internet. Só que ele é um meio de pagamento extremamente restrito. E aí, quando a gente vai investigar o porquê, a gente vê que tem uma contradição entre esses dois termos. Para que você seja um meio de pagamento sólido, você precisa ter estabilidade. Se você tem alta volatilidade, você ataca, de um lado, a sua função como meio de pagamento. Certo? Agora, se você tem um meio de pagamento sólido, estável, ele é menos atrativo como veículo Como de especulação. investimento. Porque você quer investir nele justamente para jogar com esses diferenciais que a volatilidade produz. Né? Então, um benefício do Bitcoin é como se ele ferisse o outro. Né? Então, ele é utilizado como meio de pagamento, mas ele também é utilizado como um veículo para evasão de divisas, elisão fiscal, atividades ilícitas ou na margem da lei. Então, você tem aí, bem, eu acho que hoje já é de amplo conhecimento público uma série de golpes, fraudes, para não dizer de dinheiro de máfias russas, cartéis colombianos e assim por diante, que estão amplamente documentados na imprensa. Né? Então, é uma. Então, ele serve, né? Ele tem um valor de uso para uma série de outras coisas, mas ele é fundamentalmente uma mercadoria digital utilizada como um veículo de investimento especulativo para ganho de curto prazo. Você descreveu a aflição que eu tive, porque eu apostei muito no lado moeda do Bitcoin, achando que eu ia conseguir usar ele como moeda, uma moeda internacional, que dá pra você deixar um dinheiro salvo ali que não desvaloriza e que depois você pode usar pra compras no cartão de crédito ou pra fazer outras coisas, o que fintechs acabaram resolvendo com contas internacionais hoje em dia. E, bom, depois de ter um filho, minha demanda por isso virou zero, mas que na época eu imaginava que fosse o que eu ia fazer. Essa parte especulativa me dava muita agonia. Mas ainda são dois usos legítimos que você está descrevendo, né? Que é o uso como moeda e um uso como um ativo financeiro que vão investir e que está presente em várias investidoras hoje em dia, né? Até com o modelo de que em muitos casos você não é o dono da moeda, você só está comprando as opções, né, da moeda subir ou descer e você receber o quanto ela valoriza, mas a moeda está na carteira da financeira. O que tem lados positivos e negativos para mim, mas tendo visto mais de uma vez as pessoas perderem largas somas, gente que perdeu assim milhares e milhares de dólares, euros, reais, isso na época, corrigindo esses valores para hoje na casa de milhões, por conta do faroeste que vira com várias casas de câmbio, coisa assim, né, das internacionais. Ok, eu queria entrar um tantinho nos outros usos para você me dizer como que essas coisas aparecem. Porque nesse meio tempo também virou meme, tem não sei quantas moedas meme aí no meio, tem o lance da lavagem de dinheiro, que inclusive o Pierre Paulo, que a gente conversou aqui sobre lavagem de dinheiro, ele deu a lavagem de dinheiro offline. Ele falou, olha, no mundo real tem comércio falso feito para isso, tem compra e venda de coisas que têm valor especulativo, passe de jogador de futebol, outras coisas que o pessoal pode declarar um valor que não existe para o que se compra. Mas isso está ficando no passado. Hoje está indo tudo para criptomoeda. E, bom, tem um livro que eu fui ler recentemente que é o Rinsed, que fala sobre esse surgimento mesmo das criptomoedas como lavagem de dinheiro, que é muito mais fácil você transportar um pendrive do que o para pegar do Narcos, né? Para quem assistiu a série Narcos, o que o Pablo Escobar transportava, enterrava, emparedava, armazenava de nota de dólar que degrada, que estraga, que as pessoas roubam, fazem outras coisas no meio. A criptomoeda estanca vários desses buracos, né? E deixa você fazer a coisa de uma outra forma. Que casa com bets aqui no Brasil numa coisa que num monstro que a gente ainda tem que reconhecer o que é. Mas me dá esses outros usos que elas foram ganhando também no caminho e por que você gerar moedas de uso específico contorna algumas coisas dessas como lavagem de dinheiro, meme, NFT e outras coisas. A gente precisa, para entender isso, voltar num conceito fundamental das criptomoedas, né? De novo aqui inaugurado pelo Bitcoin. Qual que é a ideia? A ideia é que você
seja capaz de criar um sistema de pagamento. Veja, que o Bitcoin não seja única ou centralmente ou fundamentalmente um sistema de pagamento e uma moeda, não quer dizer que ele não tenha surgido para ser, né? Uhum. Então ele surgiu para ser isso, ele foi pensado assim. Por isso que a gente se confunde em geral, né? Porque tem um caminhão de pessoas na internet, muito influentes, influencers, com alta audiência e que vivem fundamentalmente para reproduzir essas dinâmicas de audiência, vender cursos, se beneficiar dessa economia da atenção em torno disso, que basicamente estão confundindo o debate e dizendo, não, isso é uma moeda, isso é um meio de pagamento. Quando, né, pesquisa séria, né, o estado da arte hoje da compreensão científica, acadêmica, consolidada sobre o tema é que Bitcoin e criptomoeda não é dinheiro de forma alguma, né? Não tem como ser dinheiro no sentido universal que a gente atribui a ele, né? Aceito universalmente como tal. Depois a gente pode entrar um pouco mais no porquê disso. Por que ele não pode estruturalmente ser isso? E isso, Átila, é invariável, independentemente, com algumas exceções, da corrente de pensamento econômico a que você adere. Assim, se você é razoável hoje, do pensamento liberal ao pensamento marxista, todo mundo meio que já entendeu que isso não é dinheiro de forma alguma. Né? Aí, claro, você tem um pessoal mais radical ali da escola austríaca, os libertários, que inclusive têm seus representantes no Brasil, que aí sim vão às últimas consequências para afirmar que isso não só é dinheiro, como deveria ser crescentemente a forma fundamental de dinheiro. Mas essa não é a abordagem das autoridades monetárias, essa não é a abordagem da academia, essa não é a abordagem mais aceita por aqueles que estão, de fato, trabalhando com evidências, com dados e com uma análise coerente. O fato é que, apesar disso, há uma grande confusão no debate público, né? Porque o Bitcoin e as criptomoedas, o próprio nome diz, se apresentam como tais, né? Como moedas, né? E como meios de pagamento. E surgiram, de fato, para isso. Para dizer, olha, nós vamos criar um meio de pagamento e um token dentro dele, que é uma moeda, para evitar que a gente tenha de passar pelas instituições financeiras tradicionais. Uhum. Né? Bancos e instituições financeiras. Por A quê? assinatura da primeira moeda gerada do Bitcoin era uma crítica aos bancos estarem sendo financiados na crise de 2008, né? Precisamente. Precisamente. E isso é muito interessante, porque isso conecta a toda uma dimensão sociopolítica, ideológica, que é muito importante também até hoje no cenário das criptomoedas, né, de maneira geral. Há uma vinculação, uma determinada visão e uma teoria econômica específica, né, etc. Então não é só uma questão técnica, né, é um posicionamento econômico que carrega uma política, por assim dizer. Mas voltando ao que ele nasce para ser, ele nasce ali, justamente como você bem aponta, entre 2008 e 2009, passou a operar em 2009, em janeiro de 2009, vinculado a essa notícia, né, de um pacote de salvamento dos bancos, né, no contexto da crise de 2008, dizendo, olha aí, o que é o sistema financeiro, né? É um sistema baseado na dívida, é um sistema corrupto, que produz esses eventos cataclísmicos, catastróficos, como as crises, e nós estamos criando um sistema de pagamento livre disso tudo, porque a gente não precisa mais agora de nenhum intermediário para realizar a troca monetária, né? A gente vai fazer isso de indivíduo para indivíduo. A questão fundamental é como você faz isso. Isso tá, a grande inovação das criptomoedas vem aí. Né? O conceito fundamental das blockchains surgem para lidar com esse problema técnico. Né? Como é que eu compenso uma transação, um conjunto de transações num determinado espaço econômico e tenho a garantia de que ela é fidedigna? Ainda mais no espaço digital, onde você não tem nenhuma limitação física na troca monetária. Uma coisa é eu pegar uma nota de R$ 10, passar da minha mão para a tua. Né? É tua, é minha, tá compensada, tá paga. Outra coisa é eu fazer essa troca no nível puramente contábil, que é o nível digital, né? Em que eu tenho basicamente que, dentro de um registro informacional, dizer que uma quantidade correspondente a R$ 10 saíram da minha conta e entraram na tua. Quem garante que eu não estou simplesmente pagando 10 para você e depois pagando os mesmos 10 para outra pessoa? Sim. Né, que é o processo da duplicação. Então, eles criaram um mecanismo tecnológico bastante engenhoso e muito interessante para garantir que isso pudesse ser verificado de maneira criptográfica dentro de uma rede distribuída, em que todos os participantes dessa rede funcionassem como garantidores
né, da idoneidade daquelas trocas dentro daquele espaço, daquele ambiente. E fazendo isso de uma maneira a proteger a identidade relativamente, isso é uma questão técnica mais delicada, chama pseudononimato, né, em que você garante que a troca não é Átila e Paraná, é um número contra outro. E isso protege relativamente as nossas identidades dentro de um espaço, dentro desse espaço de troca. Então, essa montagem, por assim dizer, ela possibilitou, de maneira tecnicamente eficiente, fazer a transação de valores no espaço digital sem se utilizar diretamente de intermediários para compensar essa troca. Intermediários que tradicionalmente são quais? Bancos comerciais e instituições financeiras e, acima deles, controlados ou regulados, melhor dizendo, pelas instituições monetário-financeiras nacionais e internacionais. Então, os bancos centrais e os mecanismos de coordenação do sistema financeiro global. Ocorre que, ao se libertar, por assim dizer, dessa institucionalização, né, de uma terceira parte compensadora das trocas econômicas, você também se liberta de toda regulação, de toda supervisão, de todo acompanhamento, de toda garantia de que aquelas trocas são de vigilância. transparência. Na verdade, isso é muito interessante, porque o Bitcoin ele produz uma outra forma de transparência, né? Que é a abertura das transações para que todos vejam, né? Elas ocorrendo em tempo real. Então, isso é algo que eles argumentam, né, na criação ali e na defesa do sistema. Dizer, na verdade, é um sistema mais transparente, porque você vê a troca ocorrendo. Sim, você vê a troca ocorrendo, mas você não consegue vincular imediata, diretamente, com a mesma facilidade, a um determinado CPF, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E isso abre a possibilidade para que todos esses malfeitos, por assim dizer, ocorram. Ao mesmo tempo, que a gente precisa reconhecer, também garantiu a proteção de pessoas em contextos autoritários, né, de ataque às liberdades civis, às liberdades individuais. Vamos lembrar, por exemplo, o caso aí do Assange, né, que foi desligado do sistema financeiro no contexto da perseguição que viveu e utilizou fundamentalmente Bitcoin para continuar operando o Wikileaks. E assim você tem vários outros casos de ativistas de direitos humanos, etc., que recorreram a essa forma de proteger a sua identidade no contexto em que era preciso transacionar valores. Mas é claro, né, que isso também, ao mesmo tempo, criou um campo vastíssimo para a economia do crime, né, mercados ilegais e etc. Eu queria dar um exemplo bem marcante para mim. Há poucas semanas da nossa gravação aqui, da nossa conversa, foi liberado da cadeia acho que é Ross Ulbricht, né, o criador do... Como é que era o nome? Silk Road. Silk Road, obrigado. O criador do Silk Road, operador do Silk Road, que foi, acho que a primeira grande mercado ilícito da Dark Web que fazia transações viabilizadas por criptomoedas. Por coincidência, uma semana ou duas depois dele ser libertado, acho que 8 carteiras de criptomoedas que estavam inativas justamente no período em que ele estava preso, mandaram todas mais de $1 bilhão em criptomoedas para uma outra carteira que está fazendo transações agora. Então, assim, pode ser uma grandíssima coincidência, mas se não for uma coincidência, ilustra como o cara que operava um site que, entre outras coisas, fazia tráfico de drogas, o cara foi preso, teve parte dos assets financeiros dele congelados, confiscados, o governo americano pegou uma série de coisas quando prendeu ele, mas o cara consegue ser solto da prisão um tempo depois, porque sei lá que acordo que ele fez, o que ele entregou lá dentro que liberou ele mais cedo, mas quando ele volta a ser ativo na internet, $8 bilhões que só se valorizaram nesse meio tempo são transferidos para uma carteira que agora pode ser operada para N coisas. Então, se for o cara, acredito que seja, mostra como ele conseguiu esconder grandes valores financeiros no período e voltou a operar eles depois, inclusive valorizados, e poder seguir a vida dele agora. Quer dizer, ele pagou sei lá quantos anos de cadeia, 8 ou 9 anos, e saiu aí $8 ou 9 bilhões mais rico depois, sem ter dinheiro mofado, sem ter
que controlar da cadeia as pessoas que operam as contas dele, sem ter que fazer o que um cartel tradicional ou que uma máfia tradicional tem que fazer para manter um sistema desse viável. Então, uma pessoa consegue concentrar tanto dinheiro de uma vez e retomar isso logo em seguida, versus o que teria que ser um Marcolo, um líder do PCC, do Comando Vermelho, coisa assim, para operar uma fração desse valor enquanto está na cadeia. Enfim, especulando sobre o que pode ser esse valor transferido. Né? Não, e é muito interessante você citar esse caso, porque é registro, assim, é registro histórico que um dos primeiros momentos de alta na demanda de bitcoins se relaciona diretamente ao advento e o desenvolvimento da Silk Road. Né? Então, veja, um meio de troca, né? Porque, de novo, o dinheiro não é só meio de troca. A gente começa agora aqui com o básico do dinheiro e do porquê que não é dinheiro. O dinheiro é uma composição de diferentes funções que ele atende na troca econômica. Se a gente volta, é claro que é um pouco mais complexo que isso, mas se a gente volta lá ao que está nos livros textos de economia, o dinheiro ele tem que atender a 3 funções: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Né? Meio de troca é isso, passar valor de um indivíduo para outro, ou de um grupo de pessoas para outro, e assim por diante. Unidade de conta é o valor no qual você denomina a riqueza. Né? Então, é real, é dólar, né? E qual é a quantidade, a grandeza em que você denomina. Né? Então, você vê que algumas moedas são denominadas de uma determinada forma, 100 mil, 200 mil, e a nossa ali é 10, 5, 20, 50, e assim por diante. Né? Então, você estabelece uma unidade de conta comum e reserva de valor, aquilo é reconhecido como um modo de você guardar sua riqueza e reconhecido socialmente como tal. E isso é muito importante, porque a riqueza não é individual. Por mais paradoxal que pareça o que sou e o que eu estou dizendo, a riqueza ela é sempre um produto de uma vida econômica coletiva, pessoas que trabalham, que trocam, que produzem juntas, que dividem o trabalho, e portanto ela precisa ser aceita socialmente como tal. Um exemplo muito claro disso é que se eu pegar R$ 50 e levar para os Estados Unidos, eu não vou conseguir comprar nada. Perfeito. Porque ali tem um espaço social, político estabelecido no qual a unidade de conta, né, o dinheiro é o dólar. Então ele pressupõe regras, pressupõe regime jurídico, pressupõe um espaço nacional, pressupõe uma série de coisas que constituem o Estado-nação e assim por diante. Né? Revelando muito claramente que a riqueza é um processo social, ainda que possuído individualmente, na maneira de como a gente organiza a nossa sociedade, né? No modo de produção capitalista. Então, isso. E por que eu estou fazendo esses cursos? Para dizer que uma moeda, ou um meio de troca, um meio de pagamento, só existe como tal se há demanda por ele. E isso é fundamental. É preciso ter uma demanda grande para que ele continue existindo. E o que eu estou dizendo desde o início da nossa conversa é que o Bitcoin as criptomoedas têm uma demanda. Essa demanda é para 2 coisas fundamentalmente, provado pelas evidências. Para um veículo de investimento especulativo, né? E para atividades que você não quer realizar no sistema financeiro tradicional institucionalizado, por qualquer razão, legítima ou ilegítima. Eu diria que a gigantesca maioria, disparada, das pessoas que hoje fazem o valor do Bitcoin chegar a 120 mil dólares é investimento especulativo. Né? Agora, esse investimento especulativo, de novo, vem com seus interesses de não querer pagar imposto, de querer dar uma volta, né, nas taxas e no sistema de acompanhamento financeiro global. Então, o Banco Central brasileiro, por exemplo, o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, recentemente fez uma declaração de que as stablecoins, que são justamente essas criptomoedas baseadas ou supostamente lastreadas numa variação numa determinada moeda nacional, dólar ou euro ou real, elas estavam gerando tensões no fluxo de capitais do Brasil. Né? Isso autoridades do Banco Central dizendo, o presidente do Banco Central. Por quê? Porque é muito difícil você controlar, porque isso é uma cadeia internacional que não passa só pelo espaço econômico brasileiro. Aí o camarada entra no sistema de uma stablecoin, vai para os Estados Unidos e simplesmente usa diretamente, sem ter que passar por nenhum sistema de troca de câmbio. Né?
E isso, o Bitcoin ele é o quê? Então, ele é mais um mecanismo, as criptomoedas, na economia política da ocultação de riquezas em nível global, que explodiu nas últimas décadas. Explodiu nas últimas 4, 5 décadas por razões que a gente também pode desenvolver com mais tempo. Tem um livro maravilhoso sobre isso do Gabriel Zucman, chama The Hidden Wealth of Nations, a riqueza escondida das nações, que ele basicamente traça um panorama, já é um livro relativamente antigo, os números certamente já não são mais os mesmos, evoluíram muito, do tamanho da economia paralela, né? E ela é gigante, e a gente já viu vários escândalos, como, por exemplo, o escândalo dos cartéis mexicanos com a HSBC e tantos outros, né? Por dentro ou por fora do sistema financeiro regular. Então, esse que é o drama das criptomoedas, né? Eu acho o seguinte, Átila, é importante a gente entender, tanto para os críticos como para os defensores, as criptomoedas vieram para ficar, né? O Bitcoin veio para ficar, isso é inegável. Elas cumprem um conjunto de funções na economia, de novo, legítimas e ilegítimas, né? Que países, por exemplo, como a China, resolveram completamente banir, né? Porque consideraram que essas funções não eram benéficas para o funcionamento do seu espaço econômico. Porque se você parar para pensar, qual é o grande serviço que o Bitcoin atende que você não consegue atender de outra maneira? A transação de valores, você já tem hoje, né, mecanismos de transferência internacional feitos, né, com muita facilidade técnica, tecnológica e mais segurança, inclusive. Né? Maior velocidade, então o tempo de demora para compensar uma transação no Bitcoin é infinitamente maior do que dos cartões de crédito, das operadoras de cartão de crédito, Visa, Mastercard, consome mais energia, leva mais tempo. Insanamente mais energia. Esse é um outro elemento que a gente tem que discutir, né? Que é um consumo de energia brutal. Então, assim, você precisa realmente hoje do Bitcoin para isso? As pessoas que fazem essas transferências de valor estão usando o Bitcoin para isso? As evidências mostram que não, na verdade. Eu quero citar um exemplo muito importante que é o de El Salvador, né, que foi propagandeado e promovido ativamente como a criptonação por excelência. Né? Em 2021, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda de curso legal, como dinheiro. Né? E disse o seguinte, olha, o Estado agora é obrigado a aceitar pagamento de impostos, pagamentos, né, de qualquer transação com o Estado em Bitcoin, incentivou ativamente o uso da população, gastou mais de 300 milhões com uma infraestrutura digital para a criação de uma carteira digital, arquivo, colocou $30 em criptomoeda na carteira de cada el-salvadorenho para ativar a demanda inicial, que é necessária, né, como eu apontei, dizendo o seguinte, olha, é uma coisa que vai beneficiar enormemente a economia de El Salvador, vai gerar inovação, vai nos livrar das garras das instituições financeiras internacionais, incluindo aí as instituições de crédito, como o FMI, etc., vai possibilitar a gente financiar o nosso desenvolvimento, em suma, uma série de coisas que foram propagandeadas como positiva. Inclusive uma economia que depende e se relaciona muito com a transferência, com a remissão de valores de imigrantes, né, dos Estados Unidos para os Estados Unidos, né, um país de muitos imigrantes. E hoje, 4 anos depois, o experimento foi um grande fracasso. 92% dos el-salvadorenhos não usam Bitcoin e preferem não usar. Preferem usar o dólar. Né? Os mesmos el-salvadorenhos que sempre reclamaram de serviços caros, como Western Union e tantos outros, para fazer essas transferências. Né? Os estudos mostram que depois do uso ali de uma larga adoção para o uso dos $30, menos de 20% dos usuários continuam usando essas carteiras. Os negócios não adotaram. O país fez um fundo soberano em Bitcoin que desvalorizou 50% quando a moeda caiu em 2022. Aí depois voltou a subir, voltou a valorizar, mas ainda os lucros, o custo não se pagou, sobretudo se você considerar toda a infraestrutura que o Estado investiu para fazer com que isso funcionasse dessa forma. Né? Na verdade, El Salvador continua comprando bitcoins, tem a meta de comprar um bitcoin por dia, pelo menos,
e tem cumprido essa meta. Mas agora, em 2025, o que aconteceu? Teve que voltar atrás e retirou o status de moeda de curso legal do Bitcoin, Ah. por pressão do FMI. Por quê? Porque o FMI colocou isso como condição para dar um empréstimo que o país precisava de 1,4 bilhões de dólares, porque estava com as contas prejudicadas. E aí disse o seguinte, olha, o que essa coisa do Bitcoin fez com El Salvador? Isolou ainda mais economicamente o país no sistema financeiro monetário internacional. Porque é evidente que isso aparecia para os organismos financeiros e para os investidores como algo arriscado, incerto, que expunha as contas públicas, as finanças públicas de El Salvador a um grande risco, né, para não falar de toda a incerteza econômica a que levava todos os pequenos e médios comerciantes e empresários em El Salvador. E por que as pessoas não adotaram? Bem, pelas razões que eu estou dizendo aqui. Né? Porque ele é puramente um veículo de investimento especulativo e não uma moeda. Quando se trata de usar moeda, as pessoas continuam usando dólar em El Salvador, que inclusive foi apontado como uma das razões do porquê promover essa revolução Bitcoin, por assim dizer, para, né, um país que tinha uma moeda frágil, que recorria muito ao dólar e etc. Então, não só não mudou, como gerou uma situação complicada para o país, que agora voltou atrás e agora não mais exige para o pagamento de impostos e para as transações com o Estado, seguindo as recomendações do FMI, e trata como mais um ativo, ainda que seja um país que interage com o Bitcoin muito mais do que outros países. E por conta dessas tensões, né, que envolvem a demanda local, que envolve a demanda global e que envolve a natureza específica do Bitcoin como um ativo, uma mercadoria digital, e não como uma moeda. Né? Não é e não pode ser uma moeda precisamente porque se ele se torna uma moeda, ele deixa de ser atrativo como especulativo. Né? E aí, bem, aí a gente precisa pensar o que é uma moeda e por que uma moeda não pode, única e tão somente, surgir de uma inventividade técnica muito interessante, como é de fato o Bitcoin, as criptomoedas, seguindo aqui a base tecnológica que é a blockchain. Por quê? Porque a moeda é uma relação social, né? Ela é uma dinâmica econômica que envolve regras, legislações, um espaço jurídico, uma demanda econômica, uma natureza de um modo de produzir e dividir a produção entre as pessoas em diferentes ramos de trabalho e etc. Né? Um Estado que tem uma legitimidade política para garantir a aceitação dessa moeda. Acima de tudo, Átila, ela precisa ser amparada pela violência e pela confiança, como dizem alguns economistas. Por favor, Violência no detalhe sentido isso de para mim. violência, a moeda é baseada na violência e na confiança, né? Que mostra essas duas dimensões que amparam a sua adoção. De um lado, ela é imposta, né? Por isso a violência, né? Ela, para retomar um sociólogo importante lá do surgimento das ciências sociais, que é o Max Weber, ele dizia que o Estado era o monopólio legítimo do uso da violência num determinado território. Né? A moeda é o monopólio do uso legítimo da violência econômica, no sentido do braço econômico da imposição da sua necessidade de aceitar como tal uma determinada forma de dinheiro, instituída e imposta pela lei. Né? Sim. Ninguém pode soberanamente, eu, você ou um grupo econômico, falar agora o dinheiro é esse. Hã? Se você começar a fazer isso, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser preso se as pessoas de fato começarem a utilizar o seu dinheiro. Ou, no mínimo, vai ser regulado de que modo essa sua moeda paralela ela se relaciona com o sistema financeiro, seguindo as regras, respeitando a superioridade da moeda do Banco Central, etc, etc, etc. Sistema financeiro. Como foi, Claro. por exemplo, troca de crédito de celular em muitos países africanos, né? As pessoas, ao invés de transferir dinheiro, transferiam pré-pago, de valores do pré-pago, mas elas ainda obedecem à moeda corrente do país, né? Exatamente. Então, esse é o mecanismo, vamos dizer assim, top-down, de cima para baixo da imposição do dinheiro. Mas o dinheiro não é só isso. Ele também é um bottom-up, né? É um de baixo para cima,
que isso significa? Significa que não adianta só o Estado impor e obrigar. As pessoas precisam aceitar e ativamente e produtivamente se engajar na troca econômica, confiando que esse meio de troca, que essa, né, unidade de conta, que essa reserva de valor, ela é sólida. Quer exemplos de momentos em que essa confiança esvai? Momentos de hiperinflação. A gente É o viu isso momento em tantas vezes que, aqui. exatamente, a despeito do plano econômico, vem lá, cruzado um, não sei o que lá, o Estado impõe, mas a população e a dinâmica econômica não adere. E não adere por uma série de razões, conflitos distributivos, Uhum. desconfiança no Estado, conflitos, inclusive guerra civil e etc. Né? Crises Posso, políticas, claro. para dar um relato particular, um parente meu que tinha um comércio durante ali a década de 80 e 90 e estava me contando como o comércio. Por que que ele escapou da crise financeira? Porque ele vendia galinha e não tinha freezer na época, todo mundo precisava comprar frango. Então, a despeito de inflação, ele estava vendendo e as pessoas estavam comprando. E é curioso como tudo que ele fala na época, ele fala do custo em dólar. Não, demorou muito para instalar uma linha telefônica e a linha valia $2.000 na época. E o carro, quando saiu no sorteio, porque não fornecia também e o preço chegava flutuando, já estava valendo $3.000. É tudo em dólar, porque independente de cruzado, cruzeiro, qual era o plano? Essa era a estabilidade que as pessoas estavam vendo, pelo menos nesse nicho, São Paulo, periferia, década de 80 e 90. Mas isso é um ponto muito, muito relevante, porque demonstra o modo de como a troca monetária ela é atravessada por essa dimensão social, né? Por essa Sim. organicidade social. Então ela depende desses dois elementos. É evidente que o Estado ele não está fora da sociedade. O Estado é parte da sociedade. Ele tem uma tensão, né? Ele é ao mesmo tempo parte e não parte da sociedade, e é isso que garante o Estado ser o Estado. Né? É próprio da sua natureza essa contradição. Ele depende da sociedade e é parte dela para existir como tal, mas ao mesmo tempo ele se apresenta e se coloca como algo acima dela, justamente para se interagir como tal nessa dinâmica que produz uma determinada ordem econômica. E isso funciona nacionalmente, mas funciona internacionalmente. Então a gente pode recorrer a vários exemplos nacionais, por exemplo, crise inflacionária na Venezuela. Bem, tem a ver com a tensão política que aquele espaço econômico está estabelecido, a crise de legitimidade que envolve o esgarçamento das tensões sociais num determinado Sim. local, ou a Alemanha da República de Weimar e assim por diante. Né? Sempre que você tem um processo de deslegitimação profunda no papel jurídico-político do Estado de organizar o espaço de troca econômica, as relações de propriedade, né? Quem paga, não paga, como é que a dívida funciona, etc., os bancos, etc., você gera esses processos de desorganização da troca monetária. Mas isso serve no nível internacional. No nível internacional, os países precisam trocar uns com os outros no comércio internacional e eles precisam trocar de alguma forma. O que eles usam hoje para trocar no comércio internacional? O dólar. E por que Sim. o dólar? Por um acaso? Porque os Estados Unidos são legais, interessantes, bacanas, e a gente gosta dos valores americanos? Não, é porque o país, o maior poder político e econômico e militar do planeta, né? Num contexto de mudança de uma ordem econômica no quadro do pós-guerra, no qual os Estados Unidos se estabelecem como um fiador do sistema financeiro internacional, governado a partir de certas regras que ele patrocina, e avançando a sua moeda, o que dá vantagens abundantes para os Estados Unidos do ponto de vista econômico. Então, e claro, é um país que tem 700 bases militares espalhadas pelo Sim. mundo. Então você tem as duas coisas, né? Você tem a confiança de que esse é um país que é o maior poder econômico do planeta ainda, e que, portanto, se eu colocar minha riqueza nos ativos desse país, eu estou segurado. Então você tem uma adoção, nesse caso, orgânica do ponto de vista econômico, mas também você sabe que essa segurança econômica que te faz demandar essa moeda também tem a ver com uma força político-militar que, em última medida, conecta essa confiança a essa violência. Né? E é por isso que o Bitcoin fica num espaço muito ingênuo do ponto de vista da teoria econômica. Né? Como é que
um sistema da internet vai assim se tornar uma moeda global. Vai se tornar uma moeda global se algum poder hegemônico e a dinâmica econômica global assim o requerer. Mas definitivamente esse não é o caso, né? O Bitcoin é só mais uma inovação financeira, como apareceram muitas outras inovações financeiras no último período. De novo, a gente pode voltar às razões estruturais do porquê isso está acontecendo muito nas últimas 4 ou 5 décadas, né? Muitas bolhas. Aí você tem os subprimes, aí você tem os derivativos, aí você tem um monte de inovação financeira que fica aparecendo aqui e ali. E o Bitcoin é a inovação financeira por excelência do mundo da internet, né? E que vincula ela a uma inovação técnica muito interessante e que está produzindo impactos muito significativos na economia global e nas transformações no sistema financeiro internacional, mas isso é algo para a gente explorar depois, não quero me alongar. Não, eu quero entrar justamente nisso, assim, porque até aqui a gente discutiu um pouco sobre novas possibilidades que as criptomoedas viabilizaram para indivíduos, né? Então, investimento, troca, especulação e outras coisas. Mas em anos mais recentes, me parece que começou a viabilizar outros modelos de Estado também. Você falou de El Salvador como uma tentativa fracassada, de instituir o Bitcoin como moeda. Eu queria pegar um outro país que eu fui descobrir recentemente quanto foi viabilizado por criptomoedas dentro do modelo que ele tem hoje, que é a Coreia do Norte, que é um país que está fora do sistema financeiro mundial, né? Os Estados Unidos, em parte por controlar o dólar e por controlar exércitos, pode falar, ó, é nosso inimigo, não vai poder comprar ou receber as coisas em dólar, né? Então o embargo econômico americano vira o controle da moeda e vem na criptomoeda uma saída para isso. Eu não tinha noção, até ler o Rinst, de quanto golpes financeiros, em parte, são operados por grupos da Coreia do Norte para conseguir grana para viabilizar o projeto nuclear deles, o país e outras coisas. Então, apesar da estabilidade de registro do blockchain das criptomoedas, então, ok, saiu dessa carteira, foi para essa, o que tem ao redor disso, pelo menos para um leigo olhando, é surreal quantos golpes, ataques, roubo de moedas, intervenção em casas de câmbio internacionais para desviar os fundos acontece, com ou não a conivência de quem é o dono daquilo, mas parece que assim, criamos um novo banco, coloca o seu dinheiro no banco, esse banco tem muito dinheiro, opa, fomos roubados, e o dinheiro sumiu. É uma história muito recorrente em criptomoedas. O volume de cripto que é desviado assim vai de encolhendo porque elas estão valendo mais. Mas o volume de dinheiro que é desviado dessa forma é surreal, assim. É roubo a banco numa escala que no mundo físico eu nunca vi. E crescentemente quem parece estar por trás disso, de ransomware, de uma série de outros golpes, é a Coreia do Norte, que vira um país que consegue se financiar em parte com isso. É esse o caso, isso acontece, só para a gente começar a entrar no que isso está mudando em estados agora pelo fato desse uso. Olha, vários estados utilizam as criptomoedas para fugir de sanções econômicas, né? Isso acontecer é muito de novo, tem que tomar muito cuidado porque é muito difícil traçar exatamente os processos, os movimentos e os números com muita clareza dentro do espaço Bitcoin. E, de novo, isso é a própria razão do porquê a gente está discutindo o que a gente está discutindo, e ele é tão atrativo para essas atividades, precisamente porque é difícil. Mas há, sim, como fazer algumas estimativas que conseguem apontar de tempos em tempos que um conjunto de carteiras pertence a um determinado grupo, ainda que seja difícil, aqui e ali, você consegue fazer algumas definições e alguns acompanhamentos. E com base nisso, você sabe hoje que o Irã utilizou e utiliza criptomoedas para algumas atividades, a Rússia, a Coreia do Norte, e há muitos indícios que provam que, inclusive, os países ocidentais, democráticos, etc., também se utilizam, né, nas suas atividades de inteligência, nas suas atividades que, bem, os estados cumprem uma série, fazem um conjunto de tarefas no cotidiano, na vida, que eles não querem que sejam acompanhadas, né? Assim, quando a gente viu aí todos esses, citando o WikiLeaks novamente, né? Os cables lá, mostrando todos os problemas da diplomacia
e da espionagem, quer dizer, você tem uma série de atividades que precisam ser ocultas, né? E todos esses países sempre se utilizaram de mecanismos à margem da lei, junto com a economia do crime, para fazer suas atividades de Estado, né? Então, tem uma conveniência. É isso que eu venho tentando deixar claro nos meus trabalhos e nas minhas intervenções há um bom tempo. Ninguém vai derrubar o Bitcoin, sabe? Porque por diferença. Primeiro, que é muito difícil, aí tem toda uma questão técnica que eu não vou entrar, mas eu estou falando de um âmbito puramente político. Porque há um conjunto de atividades que beneficia atores diferentes por razões diferentes e por interesses diferentes, né? De tal maneira que cada força interage com esse espaço buscando seus objetivos, mas todas elas interagem fundamentalmente a partir desses dois pilares que eu estou apontando aqui, sendo até um pouco chato em insistir, que é transação de valores que você não quer que sejam devidamente visualizados pelo sistema financeiro tradicional, de um lado, e especulação, ganho especulativo de curto prazo de outro. E aí, dentro desse guarda-chuva, cabe quase tudo. O que não dá para a gente comprar é a ideia de que isso é o dinheiro do futuro, de que isso vai ser o dinheiro. Isso não faz o menor sentido, né? É uma coisa completamente fora da realidade. O mais próximo disso que está acontecendo é a transformação das economias nacionais, dos estados nacionais, na direção do dinheiro digital. Sim. Aí sim é algo significativo e eu diria numa dimensão que às vezes é menos considerada do que deveria, influenciado em larga medida Tenho pelas certeza. criptomoedas e pelo Bitcoin. Então esse movimento dos últimos quase 10 anos já, na verdade, sobretudo nos últimos 5 anos, de proteção da soberania monetária nacional por meio de desenvolvimento de sistemas de pagamento digital, infraestruturas digitais públicas e moedas digitais de Banco Central, isso é um processo que está avançando no Brasil de uma maneira muito rápida, mais do que em vários outros países. O Brasil é pioneiro na adoção de várias dessas tecnologias, desses mecanismos, como é o caso do Pix, e agora como é o caso da Drex, influenciado em grande medida, ao mesmo tempo, pela inspiração técnica que as criptomoedas dão, de um lado, mas pelo risco que elas podem representar, potencialmente, né, para o sistema financeiro internacional e para o espaço econômico, para o sistema financeiro nacional de um determinado país. Veja que hoje, Átila, quando eu comecei a estudar isso, o tamanho do mercado era muito pequeno, né? E era um dos argumentos que, inclusive, que eu mobilizava para dizer, olha, o tamanho é muito pequeno. Se você for comparar, por exemplo, com o mercado imobiliário global, se você for comparar com o mercado de derivativos global, é minúsculo, né? Então, a capacidade até disso gerar uma crise, um problema maior no sistema financeiro é muito pequeno, mas hoje isso está começando a mudar, né? Sim. Você tem hoje uma capitalização de mercado total cripto de 3,8 trilhões de dólares. Para você ter uma noção, o PIB do Brasil é de 2,2 trilhões de dólares em 2024. Né? Então, e nós estamos falando de uma das maiores economias do mundo, né? Décima segunda economia do mundo, a depender aí da performance econômica num determinado ano. Então, assim, está se tornando algo grande pelas razões que a gente falou aqui, né? Hoje no Brasil, por exemplo, você tem já cerca de 12% dos brasileiros investindo em criptomoeda. É uma coisa muito significativa, são 26 milhões de pessoas. Nós somos um dos 10 países que mais se engajam, né, com criptomoedas, que mais investem em criptomoedas no mundo. Né? Então, e se você vai para os Estados Unidos, é ainda maior, 17%. Né? Então, é um negócio que está crescendo como uma opção de investimento das pessoas e que, portanto, vai se estabelecendo também como algo que pode produzir episódios críticos no sistema financeiro internacional. E por isso os países estão de olho, os organismos multilaterais, o BIS, né,
Bank of International Settlements, que é tipo o Banco Central dos bancos centrais, por assim dizer, uma organização de coordenação e supervisão do sistema financeiro internacional. Todas essas organizações estão de olho, né? Os países, as grandes economias estão de olho e buscando agir em conforme para, de certo modo, atualizar, por assim dizer, o velho dinheiro no mundo digital, né? Assim como estão as instituições financeiras, né? Com as fintechs, com os modelos de banco digital, com todo o processo de modernização que grandes ou pequenas instituições financeiras estão adotando, também como em resposta a essa revolução da digitalização das trocas monetárias e do mercado financeiro em sentido amplo. Então, o Bitcoin está inserido dentro desse contexto, né, que tem, ademais, um contexto econômico por trás de 40, 50 anos, desde a década de 70, pelo menos, de liberalização financeira, de interconexão global dos mercados, de desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação que possibilitaram a transações de informação e, portanto, de valores numa velocidade sem precedentes na história humana. Que é uma integração econômica, mas é sobretudo uma integração financeira. A ponta de lança da globalização, assim chamada, né, é o setor financeiro, né, que logo cedo abraçou todas as tecnologias, é como se diz na linguagem do mundo da tecnologia, um early adopter, né, aquele que sempre adota primeiro o sistema financeiro. A gente fala hoje, né, um exemplo interessante, Atlas, a gente fala muito de algoritmos, né? Os algoritmos, isso, aquilo, como se eles tivessem surgido com as mídias sociais, ali em meados dos anos 2000, as companhias do Vale do Silício, o Facebook, ou o Google, os buscadores, etc. Mas, na verdade, os algoritmos são utilizados desde a década de 80 no mercado financeiro para realizar a troca automatizada de papéis, né? Então, que é uma coisa que foi a primeira coisa que eu estudei, né? Meu primeiro livro foi sobre isso, chama Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro em Revolução Informacional, em que eu fiz um panorama da digitalização do mercado de capitais no Brasil, em perspectiva comparada com outros mercados centrais, e o modo de como isso trouxe a gente a um mercado em que hoje quase metade de todas as transações que ocorrem na Bolsa de Valores no Brasil são feitas por robôs, por mecanismos de negociação automatizada, né? Mecanismos, softwares algorítmicos, fundamentalmente, agora se utilizando inclusive de estratégias mais sofisticadas, como redes neurais, deep learning, a inteligência artificial e etc. Né? Então, é nesse contexto que o Bitcoin emerge, né? Num contexto de liberalização e integração financeira, em que a dimensão financeira da economia vai se tornando dominante, cada vez mais premente na vida social, e que particularmente e paradoxalmente, no contexto da crise de 2008, há uma injeção global de liquidez, de dinheiro, colocando em linguagem simples, para tentar lidar com os efeitos adversos da crise. Vamos lembrar dos pacotes de salvamento dos bancos, né? Você tinha ali 700 bilhões de um lado, 800, 600 bilhões de outro. Esse dinheiro, né, que foi oferecido com contrapartidas baixíssimas, não se reverteu em investimento em infraestrutura, em atividade produtiva com geração de emprego. Por quê? Justamente porque num contexto de crise, a atividade econômica é muito incerta. O que você faz? Você acumula essa riqueza, você senta em cima dela e você começa a especular loucamente com ela, para tentar ter retorno de curto prazo num contexto de incerteza econômica. Aí você começa a fazer o quê? Começa a fazer bolha no mercado imobiliário, em todos os lugares do mundo, certo? Você começa a fazer bolha das indústrias tech, das big tech, jogar um caminhão de dinheiro, a captação de dinheiro dessas empresas, eles se tornam esses mastodontes que se tornam, sobretudo, nesse contexto macroeconômico global, né, que já vem de décadas, mas que acelera aí a partir de 2008. E você pega o seu dinheiro e você começa a especular em tudo quanto é tipo de forma de investimento de curto prazo, com retorno rápido, como é o caso de Bitcoin. Então, eu falo paradoxalmente porque você mesmo mencionou mais cedo que na primeira moeda de Bitcoin transacionada vinha ali, né, a crítica implícita ao sistema financeiro, mas foi justamente essa injeção massiva de dinheiro que o sistema financeiro tradicional fez que possibilitou o Bitcoin, de fato, explodir como esse instrumento especulativo que é. Então,
é isso que o Bitcoin é hoje, né? Do ponto de vista macroeconômico, ele é um grande buraco negro de recursos da sociedade, né? Porque esses recursos não são feitos para investimento produtivo. Isso é feito para investimento especulativo de curto prazo, para ocultação de riqueza, evasão de divisas, atividades na margem da lei, fundamentalmente isso. Aí é claro que a pessoa que está investindo, ganhando dinheiro aqui, vai ficar revoltada comigo, né? Pô, esse cara, pô, o que é isso? Mas assim, concretamente, do ponto de vista econômico, é isso que ele é. Ou você acha que alguém fala assim, eu vou pegar ali um crédito em Bitcoin para financiar a abertura de um negócio? Não, né? Ele vai no sistema financeiro tradicional. Para onde que ele vai? Ele não vai recorrer ao Bitcoin para isso. Não que o ouro, por exemplo, não seja também, né? O vínculo do ouro com o tráfico no Brasil. E por que extração de ouro tá ali, como contravenção, mineração ilegal e com o tráfico de drogas internacional. E por que os dois às vezes acontecem juntos? Por que se extrai o ouro no mesmo lugar onde você recebe a droga e encaminha ela para outro lugar? Quer dizer, não é uma propriedade exclusiva do Bitcoin, né? Então, mas isso é um ponto. Não é. Eu justamente estou tentando aqui, em vários momentos, ao mesmo tempo, apresentar os problemas, mas nuançar, dizendo: olha, isso já ocorria de várias outras formas. Né? Agora, isso serve para a gente ter uma visão mais sóbria sobre o Bitcoin e não achar que ele é a grande revolução que vai nos salvar do sistema financeiro internacional. Ele é só mais um mecanismo tecnicamente muito sofisticado e interessante do mundo da internet para fazer isso. Perfeito. Então, para abraçar esses dois aspectos modernos do Bitcoin, o positivo e o negativo. Vou deixar o positivo por último, porque eu acho que tem lições legais para tirar disso. Eu queria, antes de tudo, formalizar o negativo, aproveitando essa ironia da profecia que gera o contrário dela, que você trouxe, que é o Bitcoin crescendo com especulação financeira. Vou dar um outro desdobramento que para mim é inédito. Parte do Satoshi Nakamoto, a criação do Bitcoin, os primeiros, os early adopters dela, vem todo mundo com essa crítica: olha, o sistema financeiro está falido, a gente tem estados sendo usados para financiar indivíduos que são os donos de bancos muito ricos, e a gente vai criar uma alternativa paralela aqui, que não vai operar nessa lógica, vai ter uma criação limitada, a moeda é finita, ela não pode ser criada de forma inflacionária, e vamos desbancar o sistema. Como eu vejo isso hoje acontecendo agora e o que me trouxe para essa conversa com você? Acho que até um tempo atrás, se você quisesse ser um líder corrupto, você tinha que fazer isso de maneira às escondidas e você tinha poucos mecanismos. Ou você usa estatais, ou uma empresa que está abraçada na estatal, que vai lucrar com aquilo e vai dividir com você de alguma forma. Ou você, se você é mais raiz, assim, se você usa a moeda para esconder dinheiro na cueca ou coisa assim, o máximo que você pode fazer é multiplicar os valores que você consegue enfiar na cueca. Então emite uma nota que agora vale mais, e aí você com menos notas consegue forrar mais calças, ou aceita joias que vão ter um valor ainda maior junto, então um relógio, um anel, um colar, um brinco, mas ainda fica nessa coisa miúda, essa coisa pequena, que você tem que transportar, manda alguém buscar para você, se confiscarem no caminho é um problema. E de repente, eu vejo uma baleia de corrupção sendo criada, ou que possibilita a corrupção, que é você ter uma criptomoeda como o que o Trump criou. Para deixar claro para as pessoas, não estou acusando o Trump de ser corrupto, eu quero só descrever para vocês algumas coisas que aconteceram. Ele assume o governo dos Estados Unidos e dias depois anuncia a criação de uma ou algumas criptomoedas que são de controle dele ou da empresa dele, que na época não podem ser trocadas diretamente por dinheiro e outras coisas, porque ainda tinha normas que o governo americano tinha que atender, e ele estava assumindo um governo que estava, até certo ponto, de onde eu vi aqui, prendendo e punindo quem tinha feito golpes financeiros usando criptomoedas. Tem a grande trade lá que patrocinou celebridades, fez diabo, o cara está sendo processado, preso, e eles tinham criado vários mecanismos de regulamentação de uso de criptomoedas que diziam que você não podia ter certos tipos de especulação. Aí ele vai e cria algumas criptomoedas em nome dele. E de lá para cá, tudo que tem feito é erodir essa regulamentação, demitir as pessoas que estavam
barrando isso e aceitar a participação no governo, inclusive, de pessoas que usam criptomoedas para especulação. De novo, para não fazer acusações, vou pegar um fato concreto para vocês. Um mês depois que o Trump anuncia o investimento nos Emirados Árabes Unidos de não sei quantos bilhões de governo dos Estados Unidos, então o governo vai investir lá, você tem uma empresa, a Aqua One Foundation, vou deixar a notícia no Saiba Mais para ninguém ter dúvida disso, que foi criada em coisa de semanas, que tem perfis, inclusive um dos perfis tweetava em português, que de repente virou o perfil oficial dessa fundação, dessa empresa de grande histórico de transação financeira, comprando 100 milhões de dólares em moeda do Trump. Dele, não é dos Estados Unidos, não é de nada, e comprando aquilo. E quando você vai ver as transações registradas nessa carteira, tem várias empresas que, por exemplo, um cara lá, um investidor de criptomoeda que estava sendo indiciado em processo, vai lá e compra 75 milhões de dólares em criptomoeda do Trump e agora o cara ganhou um perdão assinado pelo presidente e está participando, na verdade, do comitê que vai regular criptomoedas nos Estados Unidos. Então, me parece, pode não ser o caso, mas me parece que o presidente dos Estados Unidos criou um mecanismo de propina direta para ele, onde você agora, se quiser ter uma presença, escapar de tarifas, escapar de regulamentação e de outras coisas, entre outras coisas, você pode comprar a criptomoeda dele, que ele é o dono da carteira, e você consegue um jantar com o cara, oficialmente, tá? Tem jantares feitos com as pessoas que compram as criptomoedas dele, e de repente você cria um sistema onde oficialmente o presidente de um país não está mais sujeito às leis e os problemas que ele cria para o país. E de repente, se o dólar desvaloriza, se alguma crise financeira acontece, ele tem a carteira de criptomoeda dele e o pessoal que está acreditando nisso internacionalmente, e maravilha. Então, assim, parte de discussões que a gente teve com o Felipe Campante aqui, inclusive, eu não sei se já está no ar ou não, quando essa conversa for ao ar, se tiver, vai aparecer a chamadinha para você aqui em cima. Senão a gente vai ter uma conversa sobre o problema econômico dos Estados Unidos, dessas políticas que o Trump está criando, mas me parece que nem nos Estados Unidos as pessoas entenderam que o Trump não vai mais viver as consequências da política econômica dele. Porque ele criou um sistema sem atrito, sem ter que passar por fronteira, sem as pessoas terem que ver a joia que você consegue mostrar ali, que foi comprada ou vendida. Teve o escândalo do Boeing presidencial, que ele ia ganhar e o governo americano ia pagar para adaptar. Foi escandaloso, foi um problema, ninguém criticaram. Ele está aceitando 400 milhões de dólares no formato de um avião dado pelo Qatar, mas eu não vejo as pessoas em grandes noticiários nos Estados Unidos criticando ele está recebendo 100 milhões de dólares de criptomoedas sendo compradas por uma empresa dos Emirados Árabes Unidos que foi criada uma semana atrás. Então o grau de escrutínio ainda não chegou lá. Quando chegar, vão descobrir que o cara aceitou alguns bilhões já na conta de novo, que são rastreáveis, ok? Mas agora você não precisa ter nem a vergonha disso acontecer. Então, antes da gente chegar nos pontos positivos do cripto, para mim isso está viabilizando um novo tipo de corrupção internacional, que não é corrupção ainda, porque não é nem regulado para dizer que está errado, mas de conflito de interesses, vou colocar dentro de um termo técnico polido, em que você pode ter uma pessoa operando em completo desacordo com o resto do país e quando resolverem fazer alguma coisa a respeito, como fez o outro lá, depois de ser preso e voltar e pegar a chave da carteira e movimentar 8 bi, garante o despregamento das consequências. Esse é um caso muito importante. Eu falei um pouco mais sobre ele numa entrevista que eu dei recente para o Intercept, então, de repente, seria interessante aí colocar a referência. Eu acho, sobre todos os aspectos, concretamente, sobre vários aspectos, um escândalo absoluto, né? Esse acontecimento, né? E eu acho que ele nos conecta diretamente com a dimensão político-ideológica que há no mundo cripto. E por que figuras como Trump, como Milley, que passou por um escândalo muito parecido recentemente na Argentina, caiu no golpe né, da o criptomoeda chamado também. CryptoGate, né, que levou a denúncia e pedido de impeachment, que está sendo investigado pela justiça argentina, né, uma criptomoeda que o Milley foi na internet
propagandear, e ela fez o que se chama no mundo cripto de um rug pull. Pump it up. Você joga a criptomoeda, vende, recolhe os recursos, né, e realiza os valores, e o valor cai lá embaixo e todo mundo que estava investido perde o seu dinheiro, fundamentalmente, né, colocando de uma maneira muito simples. Que é uma forma de esquema, né, de esquema de E de golpe. fraude, de golpe. Né? Fundamentalmente, essas pessoas. Bem, a Libra, que é o nome dessa moeda, dessa criptomoeda, é vinculada a um projeto aí que ele chamava de, como é que era? A Viva la Liberdade. Sim. E, bem, há indícios de ligação com a sua irmã, que é uma figura política de muita confiança. Enfim, mas casos como esses, estão aparecendo vários. Acho que o do Trump é muito significativo, porque o conflito de interesses não pode ser mais evidente. Né? Você tem as vésperas da posse do presidente, o lançamento de uma meme coin, né, que é uma criptomoeda comemorativa, muitas vezes ligada ao humor, à sátira, etc., vendida às vésperas da posse, no momento de euforia política, com o nome do presidente, responsável por decisões que afetam diretamente esse ambiente e que o beneficiam também diretamente de maneira individual. Ele emite essa meme coin, arrecada 350 milhões de dólares em 2 dias, e diz o seguinte: não, o nome é Trump, a meme coin, cria também uma da sua esposa, né, da Melania, e diz o seguinte: não tem nada a ver comigo, são minhas empresas que resolveram fazer essa iniciativa e eu estou afastado da gestão das empresas. Não, peraí, né? É uma coisa absurda. Um presidente que, aliás, recebeu mais de 9 milhões de dólares documentados em doações da indústria cripto, sem falar das doações individuais de empresas como a Binance e outras, daquele fundo de posse, que ele arrecadou ali 1 milhão e meio de cada empresa que apoiou a festa, né? Então, assim, e aí agora você tem, como você bem acabou de apontar, um conjunto de medidas e decisões, a criação de um fundo de reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, que tudo bem, não é grande coisa, porque até hoje é fundamentalmente centrado nos ativos que foram obtidos, né, confiscados pelo governo, mas já é uma sinalização, e uma série de medidas para favorecer, né, esse setor, com flexibilização da regulação, com perdão de casos de fraude, com a retirada, né, do dirigente da SEC, que é a Comissão de Valores, aí, a agência reguladora do mercado de capitais estadunidense, colocando no lugar um agente diretamente ligado ao setor, né, simpático ao setor cripto e assim por diante. Agora, isso é interessante porque, veja, não falta, né, elemento material para ver o conflito de interesse aqui e o modo de como as criptomoedas são um veículo, nesse caso, para isso. O que me leva a perguntar sobre o cenário político que tem por trás da justificativa das pessoas para isso, né, da aceitação das pessoas para isso. E por que o mundo cripto parece ter essa afinidade eletiva com essas figuras, com essas forças políticas e com essas ideologias políticas? E aí tem um capítulo importante que a gente precisa explorar, que é, por assim dizer, a ideologia, né, das criptomoedas e do Bitcoin. Né? Ela é, faticamente, isso que eu expliquei. Né? Concretamente, a sua existência no mundo é isso, é assim como ela opera economicamente. Mas diferente do que ela é o que ela se pretende ou diz ser. E esse o que se pretende ou diz ser, que, como eu disse antes, confunde às vezes a gente sobre o que ela está baseado numa ideologia muito afeita hoje a esses grupos de extrema direita que estão ascendendo a um poder em vários países no mundo. O libertarianismo econômico e a sua filosofia política, que é sabidamente abraçado por figuras como Milley, né, assim, declaradamente, né,
os economistas austríacos, a escola austríaca em economia, que é uma visão extremamente radical do pensamento econômico, a ideia de que você deve se livrar de toda outra forma de intermediação social que não o mercado, para a coordenação das relações sociais em todos os níveis, né? Até no nível da polícia, o Friedrich von Hayek vai argumentar a gente deveria aceitar polícias individuais que pudessem competir no mercado umas com as outras. Imagina isso, é um cenário de guerra civil, né? E a mesma coisa eles prescrevem para o dinheiro, né? Na verdade, todo mundo tem que ser apto a emitir o próprio dinheiro, e aí essas diferentes formas de moeda vão competir no mercado, e aquela que for a mais eficiente vai ser adotada, ignorando todos esses elementos que eu apontei antes sobre a natureza da moeda, que é uma relação social, que é atravessada por uma institucionalidade, que é atravessada por confiança e por mecanismos de coerção. Por quê? Porque a moeda ela é ao mesmo tempo uma propriedade privada, possuída pelos indivíduos, mas ela cumpre uma função pública, certo? Porque ela possibilita as trocas no nível geral da economia. Como é que você vai dar uma função pública na mão de um indivíduo? Você vai fazer com que esse indivíduo se favoreça no uso da função pública e que administre, portanto, o dinheiro de modo a beneficiá-lo, fazendo com que a economia como um todo se desorganize. É por isso que o Estado precisa se apresentar politicamente como neutro, ainda que não seja, para que ele possa dizer, olha, tudo bem, a competição econômica corre solta, todo mundo quer acumular, todo mundo quer ter, mas o dinheiro ele é controlado por um agente que não está na guerra econômica, ele está fora dela, que é o terceiro, né? Aí a gente volta para a questão do terceiro. Toda forma de mediação e intermediação social, regulação social, mecanismos de participação, tem uma palavra em inglês que está me fugindo no português, que é o accountability, né? Que não é só transparência, responsividade. Né? De responsabilidade, de responsividade, que perpassa a vida em sociedade, você deve se livrar delas e colocar no lugar único e tão somente o par mercado-indivíduo. A competição livre dos indivíduos no mercado, e o mercado como a única instituição de coordenação da vida social. Isso faz com que vai levar alguns desses autores a dizer que a gente deveria, inclusive, ter a possibilidade de transacionar os nossos órgãos. Tem um mercado de órgãos, etc. Visões mais extremadas na internet, você acompanha. O Brasil já foi pioneiro nisso, né? Deixar transacionar indivíduos. Exatamente. Então, assim, é um radicalismo de mercado, Átila, que ele é antissocial. Né? Porque ele não vê, ele não entende que tem uma dimensão diferente do indivíduo na vida social. Que o todo, ou a dinâmica emergente, não é uma mera soma das partes. Que é preciso coordenação para poder existir em coletividade. E essa coordenação também se aplica à vida econômica. Estão pagando preço nos Estados Unidos agora por isso, né? Absolutamente. Toda troca, toda dinâmica econômica, ela é um conflito distributivo, por excelência. Se você constrói uma ponte, né, você vai beneficiar as pessoas que moram naquele lugar em detrimento, talvez, de outro lugar e que gostaria de ter uma estrada. E assim por diante, desde o investimento mais simples até a emissão e a administração do dinheiro, a taxa de juros, a política monetária, favorece certos grupos, eventualmente favorece menos ou desfavorece outros grupos. É por isso que a gente submete isso a mecanismos de participação democrática e de discussão pública, para dizer, ok, nós escolhemos como, quem, quando beneficiar. E aí a gente reconhece que há distorções, porque a dinâmica de poder é distorcida, ela é concentrada, sobretudo na maneira de como a gente organiza a nossa economia. Mas o Bitcoin não é uma resposta para isso. O Bitcoin e as criptomoedas são uma radicalização disso. Uma metástase, uma radicalização de crise no momento em que esse sistema que eu estou descrevendo. Eu estou falando, né? Estou falando essas regras, os valores, tudo de forma típica e ideal, por assim dizer. Claro que no mundo real das coisas é bem mais complexo. Tem corrupção, tem grupo de interesse, tem os grandes bancos dominando a política, que não deveria, dominando a política financeira, monetária de um determinado país, e assim por diante, todas as distorções que nós questionamos e, de novo, discutimos nessa esfera democrática.
porque queremos que essa regulação ocorra da maneira como deveria, que ela funcione em benefício da sociedade como um todo e assim por diante. Agora eu falo, não, eu vou me livrar de tudo isso, eu vou me livrar, né, das cortes, eu vou me livrar da lei, eu vou me livrar do Estado, eu vou me livrar dessas formas de mediação social e de regras de responsividade e responsabilidade para jogar tudo e tão somente na mão do mercado. É isso que é o Bitcoin para o dinheiro. Porque o dinheiro, de novo, ele é uma propriedade privada e um bem público que é fundamental para a troca econômica e ele precisa passar, em algum nível, por esses mesmos mecanismos de intermediação social. Regras, formas de transparência. Eu não posso subir. Claro, temos muitas questões aí relativas à economia política que envolve isso, mas eu não posso subir a taxa de juros sem ter que ir a público, fazer uma ata do Banco Central, divulgar para todo mundo, fazer uma reunião relativamente transparente, discutir as implicações disso com a imprensa, debater com o Congresso Nacional e assim por diante. Essas pessoas, essa ideologia econômica e essa filosofia política que está vinculada a ela, que aqui é um ponto interessante, o Vale do Silício aderiu de cabeça a essa ideologia. Uhum. Né? Há uma filósofa que, na verdade, é uma literata, um arremedo de literata com filósofa, que é a Ayn Rand, que é um nome que inspira muito o Vale do Silício e que foi muito próxima da ideologia econômica e da filosofia política libertária, desse individualismo mercantil extremado e radical, e transformou isso em literatura, que é uma literatura muito popular nos Estados Unidos e particularmente no Vale do Silício, e que aproxima esses atores das big techs e, enfim, das startups desse mundo. Por quê? Por que isso é tão atrativo para eles? Porque você pega um Elon Musk, o que ele quer? Ele quer dizer, ninguém vai me controlar. Sabe? Se eu tenho dinheiro e eu estou no mercado, o meu único juiz é o dinheiro e o mercado. Não é a União Europeia, não é a Corte Brasileira, não são as leis americanas, não, sou eu e o mercado. E eu estou fazendo um bem para o conjunto da humanidade, porque eu estou produzindo riqueza, porque eu estou avançando a tecnologia, né? Como dizia lá o Facebook, move fast and break things, mova-se rápido quebrando as coisas, quebrando o que eles entendem que é a sociedade, um tradicionalismo Essas retrógrado. amarras, né? As amarras, os valores, as contraprestações, as lógicas de dádiva e assim por diante. Então eu tenho que quebrar com tudo isso, né? Dane-se se isso produzir vício nas crianças, se isso produzir echo chambers, né? Câmaras de eco de extremismo político, não me interessa. Né? O que interessa é meu direito legítimo, sagrado, de ser um indivíduo vencedor na dinâmica do mercado. Ora, o Bitcoin é isso transformado em código técnico. Né? É isso transformado num programa de computador. E é por isso que a gente não pode perder de vista as consequências, que essas consequências que ele produz estão vinculadas a essas ideias que lhe dão nascimento, lhe dão origem. É por isso que eu tenho chamado a atenção o meu trabalho desde o início, para a dimensão política, a filosofia política que tem por trás do Bitcoin. É dizer o seguinte: o dinheiro não deve passar pela governança da sociedade, não deve passar pelos mecanismos de decisão democrática, não deve ser considerado um instrumento do conflito distributivo. O dinheiro é um mecanismo neutro que deve estar centrado único e exclusivamente no indivíduo e no mercado. Eu não quero nenhuma intermediação, eu não quero nenhuma regulação, e tem mais, ele tem que ser escasso, né? que é essa ideia do metalismo digital, né? Que é tão afeita a essa teoria econômica, a ideia de que o dinheiro ele tem que ter um limite, quando o capitalismo não tem limite. Né? Por que o dinheiro não tem um limite? Porque a produção e a acumulação de capital no nosso modo de organização econômica, ele é ilimitado. E o dinheiro segue par e passo, ao mesmo tempo como causa e consequência dessa dinâmica. Não é porque alguém acordou de manhã e falou o dinheiro é ilimitado. Né? É porque ele é parte de um processo de organização da vida social que assim o requer. A gente pode criticar ele, eu mesmo tenho muitas críticas. Né? A desigualdade, a todos os problemas a que isso está vinculado. Agora, o Bitcoin não é solução para isso. O Bitcoin aprofunda isso. Um exemplo muito significativo é o altíssimo grau de concentração na economia Bitcoin. Ele surge criticando um mercado financeiro
que é muito concentrado, que é corrupto, e aí acontece o quê? Corrupção, né? Fraude, economia do crime, ilegalidade, e ele critica um mercado que é altamente concentrado, mas a concentração interna na economia Bitcoin é muito maior do que a concentração na economia corrente. Você tem 0,01%, é uma estimativa corrente, dos endereços hoje no mundo das cripto, no Bitcoin, tem 0,01% dos endereços, tem 58% dos Bitcoins. Ou seja, É, 0,01% das contas correntes tem é quase isso. 60% do dinheiro. É isso. As 5 moedas de um total de mais de 17 mil tem 85% do mercado. Isso é um grau de concentração oligopolístico. O que prova o ponto de que o mercado deixado a si mesmo e a filosofia política radical, né, do individualismo extremado, antissocial, ultramercantil, produz esse tipo de efeito. Então não é acaso que o Bitcoin produza isso. Não é Agora, acidente. exatamente. Alguém pode argumentar, mas isso acontece com outros mercados. Mas a economia global tem muitas formas de ocultação de riqueza. Mas a concentração está explodindo em toda parte. Precisamente, o Bitcoin é parte disso, ele não é algo diferente. Nem para bem, nem para mal. Né? O que ele tem de interessante, e aí a gente conecta, quiçá, com as coisas boas, aspas, né, desse processo, é o mecanismo técnico, a solução técnica que ele desenvolve. Né? Isso é realmente interessante, que possibilita todas essas transformações, que empurra, junto de outras forças, as transformações que a gente está vendo no sistema financeiro, digital, em sentido amplo. Para entrar nesse lado, para a gente fechar a conversa com a parte positiva, que para mim também é muito interessante. Uma das conversas que eu tive aqui no Não Ficção foi com o Fernando sobre os bancos do Brasil. Qual que é o papel que bancos públicos têm aqui, de você ter acesso à conta. Um exemplo que eu dei lá. Peru impôs uma das maiores restrições, lockdown, durante a pandemia. Ninguém pode sair de casa. Mas é um país onde 40% da população só tinha conta, que é onde o dinheiro ia depositar onde o governo ia depositar o dinheiro para as pessoas que estavam fechadas em casa. Resultado é que o grosso das pessoas tinha que sair na rua para poder receber o dinheiro, pegando fila, e depois usar esse dinheiro numa feira, todo mundo fechado no mesmo espaço, para poder usar o dinheiro e comprar as coisas. Porque sem conta, você também não tem transação digital, não tem outras coisas. Resultado, foi o país que proporcionalmente mais morreu gente no mundo por muito tempo. Não sei se ainda se mantém como. Porque não tinha infraestrutura para poder sustentar um lockdown. É uma das críticas que dá para se fazer a lockdown, especialmente se ele não obedece o contexto onde a coisa acontece. Aqui no Brasil, não. As pessoas iam receber dinheiro, todo mundo podia ter sua conta na Caixa Econômica Federal, por exemplo, que deixa elas vulneráveis, deu acesso a golpe, a gente viu isso acontecer com o INSS de lá para cá, outras coisas, mas enfim, todo mundo podia ter sua conta. Pode financiar o seu imóvel dessa forma, pode depositar o dinheiro lá. Eu citei ali no caso as pessoas podendo, a iniciativa acho que da Caixa Econômica, de ter o barco banco que vai rodando o interior do Amazonas inteiro e leva, vai na casa da pessoa, na palafita, no grupo, na aldeia, levando o sistema bancário para a pessoa poder depositar o dinheiro dela lá, e aí ela não vai ser roubada, o controle fica com a mãe da família, por exemplo, outras coisas. Então, assim, existem aspectos muito positivos aqui no Brasil de você ter um sistema financeiro formal, banco, por mais problemas que isso também possa trazer. A gente tem, em parte da conversa ali também, esse pioneirismo que vem por demanda brasileira, né? Então você ter TED e DOC porque o dinheiro tinha que ser transferido antes da inflação comer o seu cheque por correio, coisa que a americana nem sabe o que é. Tanto inflação desse tipo, quanto TED e DOC, ainda. E aí a gente tem, por exemplo, esse salto para a adoção do Pix aqui no Brasil, que eu acho, pelo menos tenho a impressão, de que não deixou nem cartão de crédito se popularizar no país. Quer dizer, antes da adoção universal do cartão de crédito, que pode ser uma barreira para o dinheiro digital na Europa, a gente já saltou direto para o dinheiro digital via Pix e, pelo menos fora da classe média alta, cartão de crédito nunca assumiu esse papel de ser a transação financeira. E o Pix está sendo. E dentro disso, para os próximos mecanismos, para você ter parcelamento, boleto,
contratos inteligentes, onde você some com essa necessidade de quem vai fazer a transferência do carro primeiro. Eu vou transferir para você ou você vai transferir o dinheiro? Como que a gente vai comprar imóvel? Que no Brasil gera uma burocracia insana de você ter que ter instituições e assinatura e o reconhecimento, a firma reconhecida da assinatura de quem reconheceu a sua firma para você poder fazer uma transação, para garantir que a coisa é legítima, para esse dinheiro não se perder, para não fazer. A gente convive com muita fraude aqui e você tá dando, né? A gente tá conversando sobre criptomoedas como um mecanismo de validação que pula algumas dessas fraudes ou que inviabiliza algumas delas. Então, dentro desse aspecto positivo que a gente tem da adoção de tecnologias digitais no Brasil, do que é o Pix, do que pode ser o Drex e outras coisas, me traz quão importantes criptomoedas podem ser nisso e agora o flip side dessa crise que o Trump está gerando com tarifas e com outras coisas que, da conversa com o Felipe aqui, viram mecanismos para ele enriquecer em detrimento do país, por outro lado está fazendo todo mundo olhar para o dólar com muito mais desconfiança do que, pelo menos por décadas, a moeda já teve, e buscando outras alternativas para não usar o dólar como... Ele está abrindo mão da soberania do país, inclusive econômica internacional, e aí dentro disso, criptomoedas podem ser uma alternativa, que não sejam as criptomoedas da internet, mas que sejam institucionalizadas, de governos e por aí vai, mas né, onde a gente tem, eles são parte do problema, agravam o problema atual, mas também parecem ser parte da saída. Onde está essa saída? Que pontos importantes que a gente pode ver, ou espera ver, ou seria bom ver, de governos, da adoção desse tipo de tecnologia para solucionar os problemas, já que elas não precisam ser o que você está descrevendo, né? Elas são a ferramenta. Elas podem ser muito revolucionárias se usadas do jeito certo. O que é o jeito certo aí? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque ela pressupõe uma projeção do futuro que envolve muitos elementos, né? Inclusive a própria adaptação dessa tecnologia, que é relativamente imprevista, a depender dos interesses que você tem, qual os objetivos que você tem, e assim por diante, né? No caso do Brasil, por exemplo, parece que a Drex, né, até onde constam as informações nesse momento, está relativamente avançada no seu período de teste, deve ser lançada em breve. E um dos mecanismos que a Drex vai trazer é a compensação interbancária, né, no nível, né, das instituições financeiras, com a coordenação do Banco Central, supostamente compensada via blockchain, né? E aí no nível do varejo isso vai ser um pouco diferente, você vai ter formas de tokenização que eles chamam, né, de você poder construir digitalização de ativos ou travar com uma chave criptográfica um determinado ativo digital, um contrato inteligente e transacionar de maneira correspondente, inclusive mantendo ali a possibilidade de ter os seus valores em moeda digital, Drex, criptográfica, que seria um ativo diferente, né, dos demais. Né? Isso são possibilidades abertas pelas tecnologias que foram inicialmente, e sobretudo a tecnologia que foi inicialmente desenvolvida com as criptomoedas, né, e o Bitcoin mais especificamente. Então veja, quando o Bitcoin surgiu, ali em 2009, tinha uma coisa interessante, você não tinha muitos mecanismos de pagamento digital online, né? Você tinha ali o PayPal, que paradoxalmente, mais um parênteses rápido, é do Peter Thiel, que é um grande entusiasta dessa filosofia política que eu apontei, apoiador do Trump, e um grande entusiasta, exatamente, um grande entusiasta das criptomoedas e do Bitcoin, precisamente porque adere a essa ideia de que o sistema financeiro internacional deve passar por uma disrupção na direção do Bitcoin, né? Retirando as possibilidades de coordenação, regulação, intermediação e assim por diante. Veja, e que virou PayPal com o X do Elon Musk, né? Exatamente, exatamente. Então aí você tem, por isso que tem que tomar cuidado para onde essa coisa vai, ela pode ir para muitos lugares, né? Mas uma das coisas que é interessante aí, e aí é ambivalente, porque tem todo um debate sobre como que as blockchains podem ser usadas para outros objetivos que não uma criptomoeda como o Bitcoin. Né? Eu não quero entrar no ponto específico do funcionamento da tecnologia, porque a gente não tem mais tempo, mas ela é uma tecnologia de compensação de informações
que do jeito que ela está desenvolvida dentro do Bitcoin, ela exige um consumo brutal de energia, né? Para você ter uma noção, esse é um outro problema que a gente não desenvolveu aqui. O Bitcoin consome sozinho por ano o equivalente a toda a energia consumida por países como Holanda, Argentina, Noruega, e assim, países de população média, né, por assim Maior do dizer. que a economia do Brasil, as criptomoedas, e estão chegando ali em consumo de energia também, né? É uma coisa assim, assustadora, né? Hoje, o Bitcoin consome sozinho metade da energia consumida por todos os data centers do planeta. As pessoas falam muito do consumo da IA, etc., mas é escandaloso o consumo de energia que esses data centers que estão minerando criptomoedas, que daí é um detalhe técnico, né, que a gente teria que discutir, que esses computadores processando esse mecanismo de funcionamento do Bitcoin, colocando de maneira simplificada, exige um processamento computacional, como você estava descrevendo lá no início do seu computador, que no início computadores individuais conseguiam fazer, mas dada a dimensão da rede e o tamanho dela agora, né, das transações e dos blocos que precisam ser compensados, você precisa fazer isso nas chamadas fazendas de mineração, né, que são vários data centers colocados em galpões gigantes, né, que inclusive precisam de água para ser resfriado, e essa água tem que ser limpa e pura, justamente para evitar a oxidação dos sistemas, então não pode ser qualquer água que às vezes serve para abastecer, né, as populações, as cidades, energia, consumo de energia que compete com o consumo de energia. Vez ou outra um data center desse pega fogo no Paraguai aqui, por causa da energia barata gerada por Itaipu, para eles, por conta da É, demanda do país ser não, eles menor do estão que ela indo para todos produz. os lugares do mundo que tem energia barata, exatamente, né? Então, assim, bem, mas voltando ao elemento específico ali dessa ambivalência, né? Toda essa ambivalência, então, da blockchain define que ela é uma rede descentralizada que compensa informações de maneira pública e transparente em tempo real, uma espécie, vamos lá, de planilha de Excel que vai se atualizando, colocando uma nova linha com infinitas colunas a cada, sei lá, 10 minutos, e todos os computadores que fazem parte dessa rede emprestam um pouco do seu poder computacional para inserir aquelas informações que vão crescendo. Quanto maior fica essa planilha, mais ela consome em termos de processamento, e aqueles que ajudam a processar essas informações são aqueles que ganham o equivalente em criptomoeda. É assim que funciona a mineração. E esse ganho é competitivo. Então, nesse sentido, ele é energeticamente ineficiente, porque você faz dois computadores fazerem a mesma coisa, mas só um, no final das contas, leva. Na verdade, você tem mecanismos de compensação proporcional, mas para todos os efeitos, ganha aquele que responde os desafios matemáticos junto com a necessidade de processamento mais cedo. Colocando em sentido, colocando simplificadamente, os desenvolvedores desse sistema falaram o seguinte: olha, não faz sentido você ter um sistema desse se ele for proprietário, se ele for só de uma pessoa. Ele é feito justamente para acabar com o proprietário que compensa a informação, para que possa ser um mecanismo de autocompensação das informações. Mas a verdade é que os usos mais eficientes da blockchain até aqui foram em contextos proprietários, em que justamente você tem um administrador central, uma terceira parte, que nesse caso vai ser o Banco Central, que vai utilizar, né, os mecanismos técnicos que a blockchain oferece para fazer essa compensação de maneira segura, né, de maneira relativamente rápida e com proteção das informações, né? E é isso que possibilita também os chamados contratos inteligentes, onde você estabelece cláusulas, trava elas do ponto de vista de uma programação, define isso, né, e organiza isso criptograficamente e faz com que isso possa ser transacionado por si mesmo, uma vez que as condições estabelecidas naquele contrato, naquela programação, sejam cumpridas, né? Então, a digitalização de ativos em sentido amplo, essa chamada tokenização. Vou citar um exemplo. Você quer evitar fraude digital, quer emitir um ingresso digital para um show digital, né? Você faz isso numa blockchain, produz um token, e aquilo ali é praticamente impossível você copiar, né? Porque ele tem uma chave criptográfica, um endereço criptográfico único. Isso serviu para as polêmicas NFTs e assim por diante, né? Então, as blockchains, elas são formas de produzir essa chamada tokenização
de ativos, né, da digitalização de ativos, que daí você abre possibilidades de usar para uma série de coisas. Até recentemente tinha uma grande hype em torno dos NFTs e da chamada Web 3.0, né, de que a internet, na verdade, viraria algo próximo, análogo às blockchains, de compensação automática, segura, etc. Né? Não decolou. Né? E muitos dos usos amplos para as blockchains que se propagandearam também têm sido mais demorado e mais cuidadoso do que aparenta, dando um pouco de razão para os desenvolvedores iniciais de que o uso fora do contexto das criptomoedas não é muito simples. Né? Uhum. Ele tem ocorrido, ele está ampliando, mas numa velocidade muito menor do que os entusiastas indicaram. Né? Agora, sim, ele possibilitou um sistema de pagamento sem fronteira, de transação de valores, fática e tecnicamente funciona muito bem. Né? Ele pressionou o sistema financeiro como um todo, de novo, junto com vários outros fatores, a caminhar nessa direção e a produzir coisas como o Pix e toda essa transformação da digitalização mais ampla das finanças. E ele abre possibilidades para que você possa criar mecanismos de governança monetária e financeira inteligentes e que se utilizam dessa tecnologia para produzir a dinâmica monetária de uma maneira mais clara, mais eficiente, mais veloz e etc. Né? Mas isso, Atila, ainda está muito no mundo das possibilidades, né, dos projetos piloto. Então, hoje você tem um número enorme de países no mundo testando, né, essas moedas digitais de bancos centrais com maior ou menor uso de blockchain. Você tem ela sendo aplicada no contexto de transação de informações internamente a grandes companhias e a grandes instituições financeiras. Então, você tem um banco com filiais espalhadas pelo mundo inteiro. Então, ele usa um sistema que se vale em alguma medida da lógica da blockchain para compensar as suas transações ou as informações de algum tipo. Né? Enfim, você tem um conjunto aí de formas de explorar isso, mas que ainda caminha devagar e com muita cautela, porque a pergunta fundamental dos mais críticos é: que problema que as blockchains resolvem que realmente existe no mundo? Né? Assim, compensação de informação de maneira segura, em tempo real, de maneira eficiente, ok, mas há muitas formas de fazer isso, formas às vezes mais baratas, que consomem menos energia, que são mais adaptáveis para o contexto específico de cada instituição. Quer dizer, contratos inteligentes. Em que medida, em que contexto específico ele é necessário? Né? Por que um contrato digitalizado, acompanhado de uma maneira transparente em si mesmo, né, com todos os mecanismos de verificação de identidade que a gente já tem, não é uma alternativa? Sistemas de pagamento global. Bem, aí você tem uma coisa interessante, né? Mas isso depende de arranjo institucional, vontade política e coordenação internacional. Né? Hoje, os ensaios em torno disso envolvem muito mais tensões econômicas do que propriamente um problema técnico. Né? Você tem uma hegemonia dos Estados Unidos nesse campo, que controla as principais instituições com seus aliados, mas não é por falta de solução técnica que você tem de construir um sistema de compensação global que gira sobre outras dinâmicas, por exemplo, compensando moedas diferentes, como os BRICS estão sugerindo, para a ira do Trump, e assim por diante. A China, por exemplo, consta que está experimentando com blockchain internamente, também para coordenar o seu sistema bancário local. Então, quer dizer, há muitas possibilidades que estão em aberto. Eu acho que o blockchain e as bitcoins são inovações tecnicamente muitíssimo interessantes, a despeito da filosofia política que eles carregam, mas não é menor essa filosofia política e a gente precisa fazer uma curadoria muito cuidadosa quando a gente pensa nessa readequação sociotécnica que envolve o uso das criptomoedas e das blockchains. Agora, você quer investir, meu amigo, em Bitcoin? Vai fundo, sabendo que é um ativo especulativo, altamente volátil e que está sujeito a uma série de riscos que o sistema financeiro tradicional tem menos ou não tem.
né? Então é isso que precisa ser considerado em sentido amplo. Mas, claro, sem dúvida alguma, há possibilidades que ainda a gente sequer é capaz de antecipar e que vão continuar pressionando aí os desenvolvimentos em direções incertas ainda. E para quem quiser ter essa noção macro de qual moeda investir, quanto vai fazer de lucro. Brincando. Para quem quiser ter a noção de. Para quem quiser ter essa noção do que papel que elas estão assumindo, o que as criptomoedas estão carregando com elas, né? Tanto de ideologia antes, quanto de problemas e soluções que elas estão trazendo. Para quem quiser entender esse outro panorama que você está trazendo aqui, o que a gente pode ler, consumir, saber, assistir, onde a gente pode se informar das suas ideias ou de ideias que você valida como ideias próximas ou interessantes, onde a gente pode saber mais sobre isso. Eu tenho publicado uma série de textos na internet aí, todos de acesso aberto. Vocês podem digitar meu nome no Google aí e achar desde artigos mais curtos em veículos de divulgação científica, jornais, blogs e etc. Mas também tem trabalhos de mais fôlego, como artigos acadêmicos, que eu publiquei tanto dentro quanto fora do país. Mas se você quiser ter um resumo mesmo dessa coisa toda, cobrindo todas essas diferentes dimensões, aí eu indico então o meu livro, que é esse aqui, Por favor. o Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico. Acredito que depois da nossa conversa esse nome um pouco inusual tenha ficado um pouco mais claro, Assim mas, espero. mas é uma tentativa de capturar, em poucas palavras, o que há de fundamental no Bitcoin como fenômeno monetário, mas também na sua ideologia política e de que maneira isso se conecta com as transformações econômicas e geopolíticas globais, que é o tema que me interessa por excelência e é onde me parece, do ponto de vista intelectual, o Bitcoin é mais interessante. Eu quero que fique claro aqui. Eu não acho que todas as pessoas que usam o Bitcoin são necessariamente pessoas que aderem a ideias extremas de direita, pessoas que estão ali só investindo, pessoas que acham a tecnologia interessante. Eu mesmo fui atraído a estudar o tema é, pelas promessas Somos dois. transformadoras que essas tecnologias podiam trazer. Né? Eu que comecei estudando a digitalização das finanças em sentido amplo, vi no Bitcoin algo muito intrigante, muito interessante. Acho a tecnologia que dá base a ele, já disse mais de uma vez aqui, muito interessante. Mas o meu ponto fundamental é dizer, olha, tem uma série de questões que o Bitcoin aponta que nos ajudam a entender o que é o capitalismo contemporaneamente, como as nossas economias funcionam e o que é o dinheiro no mundo contemporâneo, esse dinheiro que está passando por uma metamorfose nas suas formas, mas cuja natureza fundamental nessa economia em que a gente vive ainda é a mesma. Esse é um pouco do argumento fundamental. E o que acontece quando uma forma nova ou formas novas vão aparecendo? Em que medida elas afetam essa natureza? Em que medida elas interagem com essa natureza? E o que essa natureza confere para essas formas, né? E eu aprendi demais estudando isso e tive um insight sobre a conjuntura do nosso mundo contemporâneo por meio desse objeto tão incrível, cheio de facetas e contradições que são as criptomoedas e o Bitcoin. E eu, claro, convido todo mundo a se engajar nessa investigação a partir de visões diferentes daquelas que vocês acham nos influencers, nos vídeos curtos, nas intervenções mais espetaculosas para um assunto que, bem, tem muitas camadas como uma cebola que eu tento modestamente ir tirando pétala por pétala nesse livro. Maravilha, maravilha. É uma pena eu não estar com a minha cópia aqui, não estar com ela a tempo para poder levantar, mas fica a recomendação e a lição, eu acho. Eu vou deixar uma palavrinha a mais para a conclusão aqui do episódio, mas te agradeço demais por trazer essa visão e ajudar a gente a trilhar esse caminho, que é curto, de poucos anos, mas é vasto pro caramba. Muitíssimo obrigado, Átila, pela oportunidade, que para mim é muito honrosa, muito feliz de poder estar falando para você, né, para quem te acompanha o seu trabalho, e foi muito bacana essa nossa conversa. Espero que tenha sido tão legal para vocês quanto foi para mim.
Espero que você tenha curtido essa aula com o Edmilson e eu quero destacar o porquê que essa aula, pelo menos para mim, é tão importante, assim, o que que isso traz. Eu venho muito desse viés de ver ciência e tecnologias como a solução para os problemas do mundo, de achar que quando a gente cria uma tecnologia, ela vai revolucionar e resolver um problema. Mas, se a gente ignora o contexto social, político, histórico, onde esse problema foi criado, às vezes, essa solução tecnológica não só não resolve o problema, como agrava ele e cria novos mecanismos para sustentar esse problema por ainda mais tempo. E eu acho que criptomoedas entram muito dentro disso, especialmente pelos vieses outros que ela carrega, como a ideologia que gerou essa moeda, que gerou essa tecnologia, a ideologia que promove ela no mundo e ideias, valores que a gente atribui a ela que fazem com que a gente veja isso como a solução de todos os problemas, ou a origem de todos os problemas, ou como uma coisa que está sendo transformada para um viés político que ela não tinha, ela sempre teve e ela entra nesse contexto. Eu acho um privilégio poder discutir isso, ainda mais dentro de um contexto nosso, brasileiro, de traumatizados economicamente, com muito mais coisa do que quem vive nos Estados Unidos ou do que europeus, que vão ver isso sem ter noção dos problemas que uma tecnologia financeira pode criar ou solucionar, porque não tem a história que a gente tem de ver o que é uma inflação correndo solta num país como a gente já viu. Acho que essa conversa muito com, como eu já disse por aqui, a do Felipe Campante sobre a economia dos Estados Unidos e o que está acontecendo, medidas políticas que estão sendo adotadas nos Estados Unidos agora pelo governo atual, que se não está publicada junto com essa aqui, vai sair bem próximo, acredito que saia antes, e a conversa sobre o Brasil dos bancos, do que o sistema bancário viabilizou aqui no Brasil, de por que são soluções boas e ruins que o sistema bancário traz, que criam o país que a gente vive hoje. Espero ainda ter uma conversa particular sobre a criação do Pix e do Drex, que é a moeda digital brasileira, mas vou ter que esperar a adoção dessa nova moeda digital, desse novo sistema, antes de poder trazer uma discussão mais sentido amplo por aqui, e fico felicíssimo com recomendações e sugestões de quem mais trazer aqui no Não Ficção. Se você quer mais conversas como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe essa conversa e outras e os vídeos regulares do canal de ciência do dia a dia, escritos e explicados por humanos para humanos. A gente se vê numa próxima.